Lincoln Loud é o único filho homem no meio de 10 irmãs que vivem nesse ambiente caótico de uma família gigantesca. Essa série da Nickelodeon que muitos podem nem dar muita bola, mas é um desenho que vale muito a pena assistir e hoje eu vou trazer a história aqui pra vocês. Só que antes eu gostaria de convidar vocês para fazer parte do Discord do canal. Eu sempre esqueço de convidá-los aqui no vídeo, mas nós temos uma comunidade com quase 20 mil pessoas e lá você vai encontrar muita gente que gosta dos mesmos desenhos, vira e mexe tem eventos temáticos e muitas coisas para vocês interagirem. Então participa lá, o link vai estar aqui na descrição, junto com o link da nossa lojinha, que tem várias estampas legais e é a melhor forma de você ajudar aqui o canal. Beleza? Então com isso dito, sem mais enrolação, sejam todos muito bem-vindos à história completa de The Loud House. Há 400 anos atrás, na cidade de Loch Loud, na Escócia, a família Loud, por tradição, já era numerosa, composta por 10 filhas e um filho, que eram basicamente a mesma família Loud de atualmente. Porém, o garoto era o Duque de Loch Loud, o membro mais importante da família, pois ele foi o escolhido pelo dragão. Peraí, cabelo branco escolhido pelo dragão? Eu acho que eu já vi isso em algum lugar. Enfim, um dia os Louds foram navegar e quando eles estavam voltando, Lolo, o dragão, acaba sendo controlado mentalmente por uma mulher chamada Ag, que não suportava mais o caos que a família Loud trazia e queria se livrar deles, fazendo com que Lolo parecesse que não gostava mais do Duque, que acaba entregando a sua coroa, pois ele acreditava que não era mais o escolhido do dragão. E assim eles vão embora para a América, enquanto a Ag toma conta de tudo, mas o povo de Loch Loud esperaria a volta do verdadeiro Targaryen, quer dizer, Duque. E assim muitas gerações se passaram e chegaríamos até o Gramps. Ele era um pescador e não tinha muito tempo para passar junto ao seu filho Lyn Loud. E as únicas boas memórias que ele tem com seu pai era quando eles iam para o acampamento uma vez ao ano. E Gramps acaba comprando uma van que seria herdada futuramente pelo seu filho. O Lyn queria muito ser um cozinheiro, porém a ausência do seu pai para lhe dar suporte o desanimava. Mas por sorte ele acabaria encontrando esse apoio na sua professora, que começa a ensinar muitas coisas para ele, e por alguns acidentes eles acabam criando receitas bem diferentes, mas muito gostosas. E juntos eles criariam um livro de receitas. E no colégio ele conheceria a Rita. E o fato importante é que a Rita era muito popular, e quando ela foi dar uma festa, sem querer a sua melhor amiga, Pat, acabou perdendo seu convite no meio de um livro, sem notar que ele estava ali. E ela acreditou que a Rita não tinha convidado para sua festa, e desde esse dia ela odiaria a Rita, e futuramente ela seria a merendeira da escola, e faria de tudo para importunar os filhos da sua ex-melhor amiga. Enfim, nessa época, a Rita trabalhava como guardinha de trânsito, e o Lyn era um garoto sonhador e desajeitado, e os dois acabariam se apaixonando. De pequenos encontros, eles acabariam se casando e decidindo ter muitos filhos. Então aquela vida estável que eles tinham de início começou a ficar completamente caótica em vários aspectos, mas principalmente as suas vidas financeiras. O Lyn então acaba desistindo do seu sonho de ser um chefe de cozinha e a Rita se torna uma ajudante de dentista. Porém, em segredo, ela escreve romances, que ela tem fé de um dia eles fazerem sucesso e eles mudarem de vida. E agora, com os pais apresentados, vamos às crianças. Lori Loud é a filha mais velha. Ela é bem mandona, sarcástica e sempre teve uma rival chamada Carol, que sempre superava ela, não importa no que fosse. E isso é o principal motivo da sua frustração e raiva. E a segunda irmã mais nova, Lene, sempre estava ali para relembrar que a Carol era melhor do que ela em tudo. A Lene é uma garota bastante ingênua. Inteligência definitivamente não é o seu forte. E a única coisa que ela tem mais habilidade e gosta bastante é de moda. E bem diferente dela, a Luna é a terceira filha. Gostando muito de rock and roll, ela é um verdadeiro espírito livre da música, sabendo tocar diversos instrumentos, mas principalmente a sua guitarra. Luann Loud é a quarta filha, sendo a comediante da família. A verdade é que a maioria das suas piadas não tem nenhuma graça, a não ser as criancinhas quando ela faz show, e também o seu pai que morre de rir com elas. E apesar de parecer muito alegre, ela tem vários problemas que acaba desabafando para um boneco de ventríloco, que é basicamente ela conversando com ela mesma. Lyn Loud é a quinta filha, que sofreu muito bullying quando era menor e acabou encontrando os esportes como fuga disso, se tornando extremamente boa neles.
o que fez ela até mesmo ficar famosa por isso. E também teríamos a Lucy, a garota gótica, sombria, cínica e misteriosa, se interessando por ocultismo, poesia e obras góticas. E ela tem a capacidade de surgir nos lugares do nada, o que recorrentemente acaba assustando seus irmãos. E depois temos as gêmeas, Lola e Lana Loud, que são completamente diferentes. A Lola é toda menininha e extremamente viciada em ganhar concursos de beleza, a ponto de se vestir como se estivesse em um concurso o tempo todo. Já a Lana é uma molecona, que adora brincar na lama, se sujar e não tem senso nenhum de higiene, se divertindo com as coisas mais nojentas possíveis. Já a Lisa Loud, apesar de ser uma das irmãs mais novas, é na verdade uma garota gênio prodígio, o que faz ela se sentir superior aos seus irmãos. E por fim, Lily Loud é a integrante mais nova da família Loud, uma bebezinha muito brincalhona, que já consegue andar por aí sozinha e está começando a aprender a falar. E com todas as suas irmãs apresentadas, vamos ao Lincoln Loud, sendo o único garoto e também o único que herdou os cabelos brancos que vem do seu avô materno. E ele provavelmente teve o nascimento mais maluco de todos. Quando estavam indo para o hospital para ter o bebê, a van de seu pai acabou quebrando e eles tiveram que pedir carona para um carro que estava passando, que era nada mais e nada menos o carro do próprio presidente dos Estados Unidos. Foi a própria primeira-dama que ajudou no parto e eles tiveram que assinar um papel para manter toda essa história em segredo. E é por isso que ele é o único que não tem fotos do seu nascimento. Porém, isso faria ele achar que ele poderia ser adotado. Enfim, ele seria responsável por cuidar das suas irmãs mais novas e também teria um melhor amigo chamado Clyde, que é filho de um casal gay que tem suas origens francesas. E também teria a Ronnie Anne, uma garota que perturbava sua vida na escola, mas era tudo porque ela na verdade gostava dele. E aqui é onde começamos a série, onde vemos o dia a dia do Lincoln tentando sobreviver ao meio do caos. Ele não consegue viver apenas uma vida normal. Para ele conseguir fazer coisas simples demanda muito trabalho na sua casa, como por exemplo no primeiro episódio, quando ele quer apenas assistir TV tranquilamente, e para isso ele tem que resolver os problemas de todas as suas irmãs, e mesmo assim tudo acaba dando errado no final, com a energia da casa acabando e todo mundo coloca a culpa nele, coitado. Por fim, a luz acaba voltando, o Lincoln não consegue assistir o programa que ele queria, mas percebe que é feliz no meio das suas irmãs. E um dia, por sofrer bullying na escola, o Lincoln chega com chiclete no seu cabelo, e ele tenta esconder isso, mas as suas irmãs acabam descobrindo e querendo revidar o que esse valentão tinha feito. Elas acabam descobrindo que ela era, na verdade, uma garota. E como todas elas são também, elas deduzem que ela estava fazendo isso porque, na verdade, ela gostava dele. E apesar de ele relutar de início, elas poderiam ter razão, porque também são garotas. Então ele tenta ir até ela, mas acaba saindo com um olho roxo e também acaba ganhando uma carta. Afinal, as suas irmãs estavam certas, ela gostava dele, mas não poderia assumir isso publicamente. Depois, eles estão cansados de pagar favores para a Lori, tudo porque ela é a única irmã que dirige. Porém, a Lenny poderia tirar carta e o Lincoln se esforça para fazer a sua irmã conseguir aprender a dirigir, o que é um método muito efetivo, mas no final das contas, ela ainda acaba não passando no teste. E tudo que restava agora era eles se revoltarem contra a Lori. E a briga por conta de carro não terminava por ali. Afinal, depois de muitos estudos, o Lincoln acaba descobrindo o assento perfeito da van, porque vários eram desconfortáveis, tinham detalhes, e ele acaba descobrindo o melhor assento de todos. Só que as suas irmãs também descobrem as suas intenções, e no dia que eles iriam viajar, elas acabam acordando mais cedo e fazendo uma briga tão grande dentro da van que acaba destruindo ela. E quem mais sofre com tudo isso é o próprio pai deles. Afinal, aquela van significava muito para ele. Depois o Lincoln quer passar para a mesa dos adultos. Afinal, ele ainda sentava na mesa com as suas irmãs mais novas e ele estava cansado daquele caos. Porém, quando ele finalmente consegue mudar de mesa, ela percebe que ela é muito chata, na verdade. Sentindo falta, ele acaba voltando para sua antiga mesa, onde tem muito mais diversão. Depois, o Lincoln decide fazer um presente de aniversário para os seus pais muito especial, que seria uma foto de todo mundo da família, incluindo seus pets, mas é claro que conseguir fazer essa foto seria a coisa mais difícil de todas. Por fim, com muito custo, ele consegue fazer uma foto onde está todo mundo sorrindo, mas
mas tá na cara que ninguém dali está feliz de verdade. Desistindo da perfeição, ele acaba fazendo uma foto com todos sendo quem eles são de verdade, o que fica 1000 vezes melhor. Depois os Loud querem ir para a piscina, mas eles são expulsos de todos os lugares. Assim, o Lincoln decide comprar uma piscina para ele, só que ela é invadida por todas as suas irmãs. E aí ele pega uma menorzinha ainda, mas ele acaba se sentindo sozinho ali. Voltando para outra, dando um mergulho bomba, ele acaba estragando a piscina e agora todos devem curtir apertados na piscina pequena. Depois disso, todos acabam ouvindo uma conversa que os seus pais estavam tendo, que dava muito a entender que eles não gostavam mais de nenhum dos seus filhos e que basicamente eles iriam se livrar deles. Com medo, eles começam a fazer diversas tarefas na casa para deixar ela em ordem, para tentar agradá-los de alguma forma. Mas no final das contas, essa conversa era na verdade sobre as gravatas do seu pai, e não sobre as crianças. E depois de um acidente que o Lincoln causou, a Lenny acaba sendo atingida na cabeça, acordando extremamente mais inteligente. Só que isso é como mexer com a ordem natural das coisas. Todas as outras irmãs são afetadas por essa mudança de personalidade, começando um verdadeiro caos, que só seria parado no final do episódio, quando a gente descobre que tudo foi um pensamento do Lincoln, que acaba confessando o acidente que ele causou. Depois ele está cansado de levar o lixo e decide fazer uma manifestação. Só que todas as irmãs tinham uma tarefa igual a ele, então todas decidem parar de fazer e a casa vira um verdadeiro lixão. E eles acabam perdendo a Lily no meio dessa bagunça, então são obrigados a limpar tudo imediatamente. Só que ela estava na verdade com seus pais. Depois da escola, eles continuam tirando sarro do Lincoln, dizendo que ele gostava da Ronnie Ann. Acuado, ele começa a desmentir e ofender ela na frente deles. Só que é claro que ela estava atrás ouvindo. Acontece que o irmão da Ronnie é o namorado da Lori, o que fez ele terminar com ela por conta do Lincoln. E agora ele teria que consertar tudo isso indo em um encontro junto com eles. No final das contas, ele e a Ronnie se dão muito bem porque os dois odeiam muito seus irmãos. E mesmo que não possam ter esse afeto publicamente, os dois se dão muito bem e gostam muito um do outro. Depois o Lincoln, cansado da sua casa, vai para a casa do Clyde e descobre que seus pais são muito gente boa. Só que isso não duraria muito porque suas irmãs também descobririam, começando a passar todo o tempo com eles. Só que eles não aguentariam por muito tempo tantas crianças. Eles conseguiam dar tanta atenção assim porque eles só tinham o Clyde, mas eles não aguentariam a família Loud. E quando chega o 1º de abril, o verdadeiro apocalipse de pegadinhas começa a acontecer pela Luann. Essa garota é simplesmente imparável e deve ter passado o ano inteiro programando essas suas pegadinhas. No final das contas, todos os irmãos se unem para retribuir isso a ela, mas no final ela acaba saindo por cima do Lincoln novamente. E ele, depois de passar tanto tempo com as suas irmãs, começa a se perguntar se ele não age como uma menina também, decidindo fazer coisas másculas com seu melhor amigo indo acampar. Porém, tudo o que ele aprendeu com elas foi o que resolveu de verdade todos os problemas que eles tiveram na floresta. Depois o Lincoln fica fugindo da Ronnie Ann, que queria chamá-lo para o baile, mas ele não queria. E por isso suas irmãs acabam, mesmo sem a sua vontade, arranjando um date com 4 garotas diferentes, que ele foi conhecendo enquanto evitava a Ronnie e percebendo que sua personalidade não se encaixava com nenhuma delas. E no final a Ronnie queria convidá-lo para dançar, mas era naqueles jogos de videogame de dança. E isso sim, os dois gostaram muito. Depois, o namorado da Lori, o Bob, fica muito próximo do Lincoln e os dois criam um sentimento de que eles são irmãos que eles nunca tiveram. Ter uma figura masculina mais velha pro Lincoln é muito legal. E pro Bob ter uma espécie de irmão mais novo também. Só que a Lori acaba sendo deixada meio de lado, até tentando sair com o Clyde para fazer ciúmes neles. Mas por fim o Bob tem que se reconciliar com a Lori, significando que ele se afastaria do Lincoln. Mas essa questão de gênero ficaria bem marcada para o Lincoln, e a Liz acaba inventando um portal para uma dimensão onde os gêneros eram trocados, e assim ele teria 10 irmãos homens, o que na prática era um verdadeiro terror que faria ele sentir falta das suas irmãs mulheres.
Depois o Lincoln acaba assistindo um filme de terror que seus pais não deixaram ele assistir, e isso deixa ele completamente noiado. E para piorar as coisas, no outro dia, as suas irmãs acordam com uma gripe muito forte que ele acredita ter as transformado em zumbi. Então ele tenta de todas as maneiras se proteger e proteger as suas irmãs que restavam, mas no final das contas todo mundo foi infectado. Enfim, o Natal chegou e o Lincoln estava se divertindo com o seu trenó, quando ele acaba caindo no jardim do seu vizinho. Este que era muito ranzinza e pegava todos os brinquedos para ele, mas que o Lincoln acaba descobrindo que ele também gostava de deslizar em trenós. Se queixando do porquê ele ser tão mal com ele, o Lincoln descobre que ele tem uma grande família assim como ele, porém ele não consegue visitá-los por falta de dinheiro. Então ele decide fazer uma surpresa, indo com toda a sua família cantar canções de Natal e entregar um presente que era passagens para ele visitar a sua família. E como agradecimento ele acaba devolvendo todos os brinquedos que um dia ele já pegou. E por fim ele se veste como Papai Noel e presenteia o Lincoln com um novo trenó. Depois o Clayde acaba pensando que seus pais vão adotar um novo irmão, então ele pede conselhos pro Lincoln por motivos óbvios. Mas no final de tudo, seus pais tinham na verdade adotado um gatinho, o que sinceramente foi tão legal e fofinho quanto. Olha a carinha desse gatinho. Depois o Lincoln acaba chamando o colega para fazer uma tarefa na sua casa e a Lucy acaba gostando do irmão mais novo dele. Nem mesmo ela entende muito porque ela não faz o seu tipo, e quando ela fica perseguindo ele fica meio que fugindo. Então ela decide mudar a sua aparência e acaba indo em um encontro com ele, mas no final das contas ela acaba sendo ela mesma, o que é muito melhor pois ele gostava dela desse jeito. E só estava fugindo porque não tinha muito o que falar, mas achava ela demais. Depois do Lincoln indo na casa do Clayde, ele vê que o Bob estava se encontrando com outra garota. Investigando isso cada vez mais fundo, as coisas vão ficando bem estranhas e confusas. Afinal, ele acabava se encontrando com diversas outras garotas, mas incrivelmente elas eram realmente as suas amigas. E o Lincoln, vendo que ele perdeu todas as fotos de quando ele era criança, decide recriar vários momentos que foram muito marcantes para a sua vida e fazer uma foto encenada desses momentos, o que é um pouco assustador para mim, para falar a verdade. E ele chega nessa conclusão também. E também temos o clássico episódio da tarefa escolar, onde eles têm que cuidar de um ovo. Só que as duplas acabariam sendo sorteadas e o Lincoln acaba ficando com a Ronnie Ann. Ele achava que pelo seu temperamento, ela não teria tanto cuidado assim com seu ovo. Porém, ao ir na casa dela, ele percebe que na verdade era o contrário. Ela era uma garota muito organizada, prestativa, educada e até mesmo calma. Só que ele tinha feito um ovo falso para ela cuidar porque ele estava com medo. E quando ela descobre isso, aí as coisas ficam feias mesmo, causando uma discussão que acaba quebrando o ovo de verdade. O Lincoln então acaba encontrando uma carta de amor que estava destinada para Ellie Loud. Só que o problema é que todos eles têm a inicial de L, então ela poderia ser literalmente para qualquer um deles, o que causa um grande alvoroço e suspense, com várias delas tentando ver ali se o seu crush responderia a elas. Mas no final das contas, essa era uma carta escrita pela própria mãe deles, destinada ao seu pai. E mesmo sabendo da verdade, a Luna se sente inspirada com essa história e acaba escrevendo uma carta para sua crush, o que aparentemente deu certo. Depois a Ronnie Ann e também o Bob têm que ir em uma viagem para visitar uns familiares, e sua mãe estava pensando em se mudar para lá, o que seria um caos principalmente para Lori, que perderia o seu namorado. E eu tenho certeza que o Lincoln sofreria também. E assim a Lori vai junto com o Lincoln para convencê-los de que eles não se mudem, mas acabam que eles vão ficar por lá mesmo. E com essa partida, o Clyde acredita que o Lincoln precisa de apoio emocional, fazendo diversas coisas legais para animá-lo, mas na verdade ele estava muito bem, porque quase todo dia ele conversava com a Ronnie Ann por computador mesmo. E quem estava realmente triste era a Lucy, pois ela era ignorada pelas suas irmãs, então ela decide se vingar usando um livro de feitiços
que aparentemente foi escrito pela sua bisavó. E realmente eles funcionam muito bem, o que faz a Lucy ficar até com dó delas. Mas no final elas acabam dizendo que foi tudo uma casualidade. Por fim, ela acaba abandonando esse livro. Depois as crianças acabam descobrindo que o seu pai não estava mais trabalhando no seu emprego. E elas acreditam que foi por causa de um dia que elas foram visitá-lo no trabalho e acabaram fazendo uma verdadeira bagunça. E agora ele estava trabalhando lavando pratos em um restaurante. Eles se sentem muito mal por causa disso e até tentam encontrar um novo emprego para ele, mas não dá certo. E por fim eles descobrem que ele não tinha sido demitido, mas sim tinha pedido demissão, pois ele queria trilhar um caminho para conseguir realizar o seu sonho de ser um chefe de cozinha. E quando o inverno chega mais uma vez, o Lincoln decide viajar junto com o Cleide e os seus pais, tentando fugir um pouco do comum. Mas acontece que os pais do Cleide são super protetores demais, não deixando eles se divertirem de verdade, o que acaba deixando a viagem bem entediante. Mas por fim o Lincoln consegue mostrar para eles que eles poderiam se divertir com mais emoção e mesmo assim eles não estariam em perigo, o que eles acabam gostando no final das contas. Ou mais ou menos isso. Também temos o episódio em que o avô Loud aparece e ele tem uma nova namorada. Só que ela quer ser gente boa demais e acaba sendo intrometida, fazendo com que as crianças não gostassem nada dela e até mesmo fizeram um plano para tentar separá-los. Mas no final perceberam que ela era, na verdade, uma boa mulher. Então Lynn Loud continua na sua jornada para conseguir abrir um restaurante. E agora ele estava em busca de um investidor que ele precisava impressionar. Porém, nesse dia, os seus filhos começaram a brigar por conta de comida. E vários dos seus ingredientes acabaram sendo jogados no lixo. Então agora ele tinha que improvisar com o que ele tinha ali. E essa foi a verdadeira demonstração que ele é um bom cozinheiro, porque os seus improvisos ficaram surpreendentemente bons. E assim ele acaba conseguindo seu investimento. Depois chega o dia de ação de graças, e por conta da Lori com o Bob, as famílias Loud e Casagrande acabam disputando para ver onde seria, e os Loud acabam ganhando. Mas tudo acaba virando uma grande competição, onde uma família queria se sobrepor à outra e provar em qualquer coisa que eles eram melhores. Mas o importante é que a Lori e o Bob ficaram juntos. E logo Lynn abriria o seu restaurante e todos os seus filhos iriam ajudar de alguma maneira, o que quer dizer que tudo viraria um verdadeiro caos. Cada um deles fazia uma espécie de promoção maluca e tudo vira uma bola de neve, onde eles têm que se juntar novamente agora para resolver tudo, o que no final acaba dando certo. E eles também acabariam descobrindo que os mesmos pratos que o seu pai fazia estavam sendo vendidos em outro lugar. Indo investigar, eles acabam descobrindo que era a ex-professora do seu pai que criou o livro de receita junto com ele. E assim, depois de tantos anos, eles acabam se encontrando. A Lori, então, precisando de dinheiro, começa a trabalhar com o seu pai, só que ela não é tão boa em executar muitas coisas. Por fim, ela acaba descobrindo que é boa em manejar, pois ela já faz isso com seus irmãos diariamente toda a vida. Mas logo ela acabaria passando na faculdade e iria se mudar para começar a estudar. E o Lincoln também acabaria mudando de escola, só que ele acaba descobrindo que ele não ficaria na mesma classe dos seus amigos, o que já é uma perdição, e ainda mais ele acaba sendo transferido para o Canadá. Foi um delírio coletivo, mas não durou muito. Ele ficou um pouco por lá e acabou sendo deportado. E já que a Lori não estava mais por lá, a Lenny tem que aprender a ser a mais velha da família, o que é muito difícil, mas ela acaba conseguindo fazer isso. E a Rita, que também tinha conseguido um espaço numa coluna no jornal, decide escrever sobre as suas filhas e assim se infiltra na escola delas, descobre um monte de coisa, mas no final ela é descoberta por elas, que ficou muito triste. Só que depois elas leem o que ela escreveu e vê que ela fez tudo isso por amor mesmo. E outro assunto que seria resolvido é quando Lincoln, cansado que a chefe Pat sempre tratava ele mal, dando pouca comida ou comida ruim, descobre que ela fazia isso porque ela não foi convidada para a festa da sua mãe e por fim acha um convite perdido naquele livro explicando todo esse mal entendido depois de tantos anos. E assim a Pat acaba se reconciliando com a Rita. Mas quem não quer saber de mais nenhum Loud é o vizinho deles, o Bud.
que decide vender a sua casa e se mudar por causa deles. Mas ele estava ali há tanto tempo que sem os Loud ele acaba se sentindo sozinho. Depois um chefe chamado Guy Grazer vai até o restaurante do Lin ao maior estilo pesadelo na cozinha. Eles acreditam que ele tinha achado tudo muito ruim, então buscam um jeito para que esse episódio não saísse. Mas por fim, na verdade, ele tinha gostado muito do restaurante. Afinal, mesmo com todas as suas particularidades, o restaurante do Lin era único. E por fim, vamos falar do filme de The Loud House. Tudo começa com mais um dia normal, e um dia extremamente caótico onde cada uma de suas irmãs teria que fazer uma tarefa diferente, o que enlouqueceria seus pais se não fosse pela ajuda do Lincoln, que organizou e garantiu que cada uma delas fizesse o que precisava, resultando que todas elas acabaram ganhando algum prêmio pelas suas atividades, o que acabaria gerando uma crise existencial no Lincoln. Todas as suas irmãs estão lá com troféus tirando uma foto em família, enquanto ele é colocado de lado por não ter nenhuma habilidade específica. Ele não sente que é muito bom em alguma coisa, assim como cada uma das suas irmãs. E quando ele desabafa para o Clyde, ele percebe que seu melhor amigo é um excelente confeiteiro, reforçando que ele é apenas um garoto comum sem nada de especial. Mas então Clyde diz que ele sabe cozinhar muito bem, pois a sua família vem da França. E isso desperta uma curiosidade no Lincoln em saber da onde vem a sua família, descobrindo que eles são descendentes de escoceses. E assim toda a família decide fazer uma viagem de férias até a Escócia, para a cidade da onde eles vieram. E lá, buscando por outros Louds, eles se encontram com Angus, o jardineiro do Castelo Real, que conta a antiga história da família Loud, os levando até o seu castelo, onde morava a Morag, a descendente da velha Ag, que não fica nem um pouco feliz com a chegada deles. Mas eles ficam muito felizes de poder morar em um castelo tão gigantesco. E o Lincoln descobre que o Duque era o membro mais importante da família, o que deixa ele muito animado. Querendo aprender como ser um Duque também, o Angus explica que para isso ele deve ajudar o povo da cidade, estando ao seu lado para ajudá-lo e ensiná-lo a como fazer isso. E o povo ficou muito feliz com isso, querendo que ele fosse o novo duque permanentemente. E ele acaba convencendo a sua família disso. Porém, a Morag não estava nada feliz com essa sua nova vida e decide fazer um plano para eliminar o Lincoln de uma vez por todas. Buscando o diário da Ag, ela acaba descobrindo e encontrando a pedra que seria capaz de controlar o dragão do Duque. E assim ela volta para o castelo, pede para a Luna fazer um show na cidade e fala para o Lincoln montar o seu dragão. E com essa distração, a Morag consegue roubar o cetro dele e junto com a sua pedra ela consegue controlar o dragão, fazendo ele atacar o povo para incriminar o Lincoln. Este que fica completamente devastado e não se acha mais digno de ser o duque, decidindo então voltar para sua terra natal com a sua família. Só que nisso a Morag acaba assumindo a posição como duquesa, e mesmo que o povo não gostasse dela, com o poder do controle do dragão, ela usaria sua força para começar uma verdadeira tirania. E a fantasma ancestral da Lucy que eles tinham conhecido acaba pegando o diário da Ag e levando até a família Loud, mostrando para eles o que verdadeiramente tinha acontecido. E assim eles decidem voltar para recuperar a cidade. O Lincoln tem uma grande batalha contra a Morag, que consegue encurralá-lo em um penhasco, mas nos últimos instantes ele é salvo pela pequena Lily, que rouba a pedra do cetro da Morag. Mesmo assim eles acabam caindo do penhasco, mas são salvos pelo dragão. E com toda a sua dignidade, ele é prestigiado por todo o povo que quer vê-lo como duque. Porém, ele entende que o seu lugar é com a sua família e que eles não podem ficar ali, nomeando então o Angus como duque, e todos os seus ancestrais aparecem para aprovar essa decisão, junto com todo o povo. O Lincoln então percebe que ele é sim especial, afinal é ele quem cuida de todas as suas irmãs. Então no dia seguinte, todo mundo coloca a mão na massa para reconstruir a cidade e a família Loud parte de volta para o seu verdadeiro
verdadeiro lar. E assim, meus queridos, terminamos a história completa de The Loud House. Um desenho com uma história não tão complexa assim, mas que vale muito a pena assistir. Então muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. Deixe o seu like se ainda não deixou. Escreva nos comentários quais histórias você quer ver nos próximos vídeos. Também se inscreva no canal e ative o sininho para não perder essas histórias. E aquele grande beijo no seu coração de melão. E tchau!